Estamos em mais uma rede de casais, né? Por enquanto online, mas em breve estaremos reunidos como corpo de Cristo, né? Nos reunindo ali na igreja, em nome de Jesus, né? O intuito dessa rede de casais é trazer uma palavra para abençoar a sua família, abençoar a sua casa, né? Que você venha estar crescendo, né? Como família mesmo, na presença do Senhor, instruindo seus filhos, né? A direção que eles devem seguir, né? Instruindo eles a adorarem ao Senhor, a temerem ao Senhor, né? Em nome de Jesus. O tema dessa live é erguendo um altar de adoração ao Senhor no seu lar. Então, que você possa abrir o seu coração para receber essa palavra, né? Deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, te instruir, te edificar, em nome de Jesus, para que você e a sua casa, né, sirvam ao Senhor com ousadia, com intrepidez, em nome de Jesus, e faça a diferença nessa terra, nessa sociedade, em nome de Jesus. Que a sua família seja bênção, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, né? Pedir a Ele que o Espírito Santo venha conduzir toda essa ministração, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Deus querido, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, ó Deus querido, de mais uma vez estarmos, ó Deus querido, nos reunindo como igreja do Senhor, ó Deus querido, para estarmos preparando, ó Deus querido, famílias, ó Deus querido, instruindo famílias, ó Deus querido, de acordo com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus querido, venha encontrar terra fértil, ó Deus querido, em cada coração nessa noite, ó Deus querido, em cada coração que ouvir, ó Deus querido, essa palavra, ó Deus querido, em nome de Jesus, e que o Senhor possa, ó Deus querido, trazer para as famílias, ó Deus querido, edificação, que as famílias venham crescer, ó Deus querido, na graça, no conhecimento do Senhor, na intimidade com o Senhor, ó Deus querido, em nome de Jesus, e que todos os nossos lares, ó Deus querido, venham ter, ó Deus, um altar de adoração ao Senhor, ó Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor seja soberano sempre nas nossas vidas, nas nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero passar a palavra para a pastora Cíntia, né, trazer essa palavra do Senhor, direto do céu para os nossos corações, em nome de Jesus. Que você tenha o coração aberto para receber, em nome de Jesus. Shalom, queridos. Boa noite. Como o pastor Johnny falou, nós vamos estar trazendo uma palavra, vamos estar falando um pouquinho nessa noite sobre erguer um altar de adoração dentro da nossa casa, sobre cuidar da nossa casa, da nossa família, primeiro para Deus. E eu queria ler com você um versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Queridos, esse versículo é muito forte. Esse versículo é muito sério. E ele mostra para nós a responsabilidade que nós temos diante de Deus com a nossa família, com aqueles que Deus colocou junto de nós para formarmos uma família para Ele. E nós vemos que a família é algo muito importante para Deus. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou todas as coisas, Deus projetou, né, tudo. Primeiro criou ali, né, todas as coisas. E quando Deus criou o homem, Ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. E para isso Ele criou ali para ele uma esposa, uma ajudadora. E falou que eles se multiplicassem, que eles formassem uma família. Isso mostra para nós a grande preocupação, a importância que Deus dá para a família. Queridos, tudo que acontece lá fora, tudo que acontece na sociedade é reflexo do que acontece nas famílias. Uma pessoa é lá fora, uma pessoa reflete lá fora aquilo que primeiro ela recebeu ali dentro da sua família, dentro da sua casa, né? Então isso mostra para nós também que não adianta nós nos preocuparmos com o ministério
somente lá fora. E normalmente, o que é o mais comum é quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Jesus, nós estamos no primeiro amor, nós sempre nos preocupamos muito em saber, né, qual é o chamado de Deus para nós, qual o ministério que Deus tem para mim. E é fato, querido, que Deus tem um ministério para cada um de nós, né? A palavra nos fala dos 5 ministérios, né? De ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um profeta, né? A Bíblia nos fala dos ministérios do mestre, do apóstolo, né? E é muito necessário, é importante, é propósito de Deus para cada um de nós que nós venhamos exercer o ministério. Mas, queridos, às vezes a gente se importa muito, a gente preocupa muito em exercer esse ministério lá fora, mas e dentro da nossa casa? Nós estamos exercendo o nosso ministério? Porque o nosso maior ministério, o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa, né? Eu sou uma pastora, eu e meu marido somos pastores, mas, queridos, o que vai adiantar se eu pastorear as pessoas lá de fora e eu não pastorear os meus filhos para Deus? O que vai adiantar eu falar do amor de Deus para as pessoas lá fora, eu levar a palavra para aqueles que estão lá fora, se eu não levar, se eu não colocar a palavra de Deus dentro da minha casa? O que vai adiantar se eu for um adorador, né? No sentido de adorar a Deus lá fora, na igreja, né? Às vezes até exercendo um ministério, não é o meu caso, mas muitos têm um ministério de adoração, de levita, né? De cantar na casa do Senhor. O que vai adiantar isso, querido, se eu for um adorador lá fora, se eu primeiro não for um adorador dentro da minha casa? Porque um verdadeiro adorador, queridos, é aquele que tem uma vida de adoração a Deus, né? É aquele que tem uma vida que coloca Deus em primeiro lugar, que coloca Deus como centro da minha vida. Mas se eu não colocar Deus como centro da minha casa, como centro da minha família, se eu não ensinar para os meus filhos que Deus precisa estar no centro da nossa vida, eu não vou conseguir exercer isso de uma forma real, de uma forma verdadeira lá fora, né? Então, que nós possamos nos preocupar em ter uma vida de adoração, de obediência, uma vida que glorifica o nome do Senhor, em primeiro lugar, no seio da minha família, né? No momento em que eu estou ali com os meus filhos, em que eu estou com meu marido. O que adianta eu falar lindas palavras de adoração a Deus quando eu estiver lá na igreja, quando eu estiver conversando com alguém, mas se com o meu marido eu falo coisas que entristecem o coração de Deus? O que vai adiantar eu falar que eu sou uma pessoa que serve a Deus, que eu sou uma pastora, se com os meus filhos eu falo palavras que ferem eles? Eu tenho um relacionamento dentro da minha casa em que os meus filhos não veem Deus na minha vida, em que os meus filhos estão me ouvindo falar de Deus, mas não estão me vendo viver Deus na minha casa. Então, queridos, isso é algo muito importante. É algo muito importante. Eu preciso ensinar os meus filhos, através do exemplo no meu dia a dia, que eles devem ser adoradores, que eles devem ser fiéis, que eles devem exercer um ministério que glorifica o nome do Senhor. Mas eles não vão conseguir exercer ministério nenhum quando eles crescerem, se nós não colocarmos isso em prática dentro da nossa casa. E a gente sabe que é muito importante, né? Esse momento em que a família se reúne para fazer um culto ao Senhor, né? Para ler a palavra juntos, para adorar a Deus, para cantar um louvor juntos, para orar juntos. Isso é muito importante acontecer na nossa casa a cada dia, né? Mas é muito importante também que a gente já comece a fazer isso e ensinar para eles a colocar em prática aquilo que eles vão fazer depois
coisa, mas eles já começaram a colocar em prática dentro da nossa casa. E dentro dessa palavra, né, Deus me deu um direcionamento. Há uns dias atrás, há um tempo atrás, né, nós já temos o costume de todos os dias separar um momento, né, para nós como família buscarmos a Deus, né, orarmos juntos, buscarmos a Deus juntos, né, e Deus me deu um direcionamento para fazer isso na minha família, para fazer isso na minha casa, e eu conversei com eles, e isso foi muito bom e tem sido bênção na nossa casa, né? E Deus trouxe ao meu coração um dia a importância deles começarem a exercer dentro de casa aquilo que eles foram chamados para fazer, né? Lá fora. E aí eu chamei os meus filhos, né? Eu e meu marido, né? Já reunimos com eles para ter esse momento com Deus. Mas teve um dia que eu conversei isso para eles dentro do que Deus trouxe no meu coração, né? E eu falei assim, olha, é muito importante vocês já começarem a praticar aqui em casa aquilo que Deus já falou com vocês, que Ele chamou vocês para fazerem. E aí nesse dia eu conversei, né, com o Davi e com o Mateus e falei com eles, olha, Deus já deu um direcionamento de como Ele quer usar vocês, né? Deus já tem despertado o Mateus na área de adoração, de música, de louvor, né? Desde pequenininho. E Deus já tem uma palavra para a sua vida, Mateus, com relação a isso, né? Deus também já tem uma palavra e nós já vemos, né? Percebemos que Deus tem esse chamado, esse propósito para a vida do Davi de pregar a palavra de Deus, né? E nesse dia eu falei com eles, olha, Deus trouxe ao meu coração da gente começar a fazer aqui, nesse momento que nós fazemos esse culto na nossa casa, ao Senhor todos os dias, nós já começamos a fazer, praticando, para que vocês já comecem a praticar aqui dentro de casa, primeiro, o que Ele chamou vocês para fazerem. Então, o que vocês acham, né? Vamos fazer esse culto já com vocês participando naquilo que cada um tem o seu chamado, né? E eu fiquei até surpresa como que isso fez diferença para a vida deles, como que isso mexeu com eles, como que eles gostaram, né, disso, porque na verdade, querido, aquilo que Deus chamou cada um de nós para fazer, aquilo já queima no nosso coração, aquilo já traz uma alegria para nós quando nós fazemos isso, né? E até me surpreendeu, né? Porque Deus trouxe ao meu coração isso, e assim que Deus colocou no meu coração, eu fui falar para eles, né? E até me surpreendeu como que aquilo ali queimou no coração deles. E desde então, né? Aí nós começamos a fazer na nossa casa dessa forma. Esse culto que nós fazíamos, que normalmente era eu e o Johnny, né? Que falávamos, que conduzíamos, nós começamos a colocar em prática a família fazendo culto ao Senhor, exercendo o ministério dentro da nossa casa, né? E nesse momento que nós fazemos isso, queridos, nós estamos erguendo um altar de adoração na nossa casa, né? Mas esse altar de adoração, queridos, ele não pode ser feito somente naquele momento ali do culto. Esse altar de adoração precisa ser no nosso dia a dia, em obediência, em santidade. Não adianta nós falarmos qualquer coisa dentro da nossa casa, ouvirmos, assistirmos qualquer coisa que não edifica, que não agrada a Deus. Nós temos uma vida que não atrai a presença de Deus para o nosso lar, e nós tirarmos somente um momento também, né, para fazer isso. Não, a proposta aqui hoje, né, o que nós estamos falando aqui hoje, a proposta de Deus para as nossas vidas é que a nossa casa seja um lugar em que o Senhor reina, né? Um lugar onde a nossa vida é de adoração a Ele constantemente. E aí, nós passamos a fazer dessa forma, né? A gente faz aqui, normalmente eu oro, ou o Johnny ora, né? E o Mateus toca uma música, canta, faz um momento de louvor, e o Davi, ele ministra a palavra, né? Do jeitinho dele.
de acordo com aquilo que ele já vem aprendendo, mas o intuito, o objetivo disso é já preparar os nossos filhos, né, para aquilo que Deus tem chamado eles, mas eles já colocando em prática dentro de casa. E hoje nós queremos dividir isso com vocês, né? Deus trouxe ao meu coração, porque na verdade eu ia ministrar essa palavra, né? Mas antes de eu ministrar essa palavra, Deus colocou isso no meu coração, para que nós fizéssemos como a gente faz aqui na nossa casa, né? No dia a dia, como uma forma de despertar a cada um, aqueles que ainda não fazem isso, né, na sua casa, para trazer como uma forma de incentivo, como uma forma de testemunho daquilo que Deus colocou no nosso coração, né, para que você possa ser edificado também e você tome essa iniciativa, aqueles que ainda não fazem, aqueles que fazem, que continuem fazendo, né? Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Na verdade, Deus colocou no meu coração para que nós compartilhássemos isso com vocês, né? Como um testemunho do que Deus tem nos direcionado. E como isso veio uma direção de Deus, eu creio que isso já tem feito, na verdade, diferença nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, e eu creio que vai fazer muito mais. Amém? Então, nós vamos fazer agora esse momento, né? Como nós fazemos esse culto na nossa casa, e nós vamos dividir esse momento com vocês, nós vamos compartilhar esse momento com vocês, de acordo com o que Deus colocou no meu coração. Amém? Agora nós vamos começar o culto que nós fazemos no nosso lar todos os dias, que você possa, né, tirar como cópia, né, como exemplo, para também praticar no seu lar, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus querido, e agradecemos ao Senhor pela nossa família, Deus querido, pelo dia que passamos, ó Deus querido, por o Senhor ter nos guardado a cada um de nós, ó Deus querido, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te damos graça, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai amado, e te pedimos que o Senhor continue, ó Deus querido, sempre no centro das nossas vidas, da nossa família, do nosso lar, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos filhos possam crescer, ó Deus querido, na Tua presença, debaixo dos ensinamentos e do temor do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles possam fazer a diferença nessa terra, Pai querido. Que eles sejam flechas, ó Deus querido, para serem lançados, ó Deus querido, longe, para levar a Tua palavra longe, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
agora nós vamos passar para a parte da ministração da palavra e o Davi vai estar ministrando a palavra para nós. Amém, Davi? Qual que é essa palavra que você vai ministrar hoje? Davi e Golias. Amém. Nossa palavra. Nossa palavra, né? Existia um menino que cuidava sempre das ovelhas do pai. Aí veio um urso, depois um leão. E Davi, mesmo sendo pequeno, matou o urso e o leão. Aí um dia o pai de Davi mandou Davi ir com 5 pães e levar para seus irmãos. Aí quando Davi chegou à colina, o gigante chegou também. Aí, no outro dia, Davi foi lá no riacho, pegou 5 pedras e foi para o campo de batalha. Aí, pegou a pedra e jogou com seu estilingue na testa do gigante. E o que aconteceu com o gigante? Caiu. É. E aí o que nós aprendemos com essa história? Que tem que ter fé em Deus e confiança. Amém. Glória a Deus. Né? O Davi é até meio óbvio, né? Porque ele gosta tanto dessa história. Ele se chama Davi por causa dessa história, né? Que o Mateus sempre gostou e escolheu o nome dele que fosse Davi, né? De acordo com essa história. E a vida de Davi, né? Nos ensina mesmo isso, que nós temos que confiar em Deus, temos que ser adorador, fiel a Deus, onde nós estivermos, né? Assim como Davi fazia. E ele adorava a Deus quando ele era um pastor ali cuidando das ovelhas. Ele adorava a Deus onde ele estava e ele foi um vencedor. Tocava a harpa, né, para o Senhor. E que nós possamos ser também assim, adoradores ao Senhor. Dentro da nossa casa, exercer o nosso ministério, em primeiro lugar, dentro da nossa casa, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor, exercendo o nosso ministério onde nós formos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar agora. Eu vou estar orando, encerrando. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por estes momentos aqui, que possamos crescer, Deus, na Tua palavra, através, Deus, do que nós recebemos do Senhor, as direções que o Senhor nos dá, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter cada dia intimidade com o Senhor e que nós possamos conduzir a nossa família, Deus, no centro da Tua vontade a cada dia, em nome de Jesus, que verdadeiramente a nossa casa seja um local de adoração a Ti e que haja verdadeiramente um altar de adoração ao Senhor no nosso lar, Pai, em nome de Jesus. Amém.